Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar hoje aqui com você sobre confiança e marketing. O que isso tem a ver, né? Vou falar uma frase de um livro do Eduardo Ferraz que é muito interessante, que é: quando a gente confia em alguém, nenhuma prova é necessária. Quando a gente não confia, nenhuma prova é suficiente. Quando a gente confia em alguém, nenhuma prova é necessária. Quando a gente não confia, nenhuma é suficiente. E por que eu estou associando isso ao marketing? Quando nós pensamos no marketing tradicional, e é isso que se faz no marketing digital, não é diferente, né? O marketing digital ele só é uma forma de aplicar o marketing. Quando nós vemos isso no marketing, o que o nosso cliente procura conosco? O que o nosso cliente espera da gente? Ele espera que nós sejamos confiáveis. Ele espera que nós cumpramos o que prometemos, ou pelo menos o que parecemos dizer que entregamos. E justamente quando você realmente entrega o que você vende, você consegue parecer confiável. E quando você não entrega, as pessoas às vezes detectam, às vezes elas não percebem o exagero que tem em se afirmar a respeito da confiança, de você ser confiável, de você se colocar daquela forma. E como que a gente conquista a confiança do consumidor? Antes dele ter comprado da gente? Com o tempo. E o que faz ele se relacionar conosco durante um tempo? Conteúdo de qualidade que conecta. Para variar, tem que ser um conteúdo que conecta. Tem que ser um conteúdo que faz sentido para ele. A gente tem ouvido tanto isso, né, no marketing digital, principalmente. As pessoas terminam de falar alguma coisa e perguntam: faz sentido? E é justamente para validar se você está afirmando, confirmando, se você está concordando. Essa coisa do faz sentido é justamente para ir fazendo micro comprometimentos da sua parte para que você comece a concordar com a pessoa. A comunicação mais eficiente para se vender no marketing é aquela que aos poucos se aproxima de você e faz com que você crie um laço de relacionamento. É importante entender que esse relacionamento ele existe dependendo do tipo de produto e serviço que você vai vender, né? Quando você está vendendo uma água na praia, o cara não precisa necessariamente confiar em você, mas aí ele usa outros mecanismos. O seu cliente ele precisa confiar na água que você está vendendo. Então, se você está vendendo uma garrafa de água que é de uma marca conhecida, ele vai se sentir em lugar comum, ele vai se sentir mais confortável com isso, e aí ele transfere, ele para de avaliar o vendedor para saber se a água é confiável e vai verificar a água. Então, se ele pega uma garrafa de água conhecida, de marca conhecida, que ele confia, e ele só confia porque ele já viu muitas vezes. É só isso. Ele olha a garrafa, está intacta, ok. Ele não precisa confiar no vendedor. E aí ele compra. Numa relação de consumo a longo prazo, né, de longo termo, que é a relação que considera o LTV, Long Time Value, né, que é você ter mais tempo com o seu cliente, é o cliente que você quer vender mais vezes para ele,
eu falei errado, não é long time value, é lifetime value. E aí, quando você considera que você vai vender mais vezes para o seu cliente, e é aí que a coisa se torna lucrativa para quem está vendendo, você precisa considerar que ele precisa mais do que rapport, mais do que ir com a sua cara. Ele precisa confiar em você. E para ele confiar em você, ele precisa de tempo. E para que o tempo seja vencido, você precisa ser consistente na sua mensagem. Então a sua comunicação tem que ornar, né? A sua comunicação tem que fazer sentido para a pessoa sempre. Ela tem que ser congruente. Então, ao invés de você ficar inventando formas de falar para a pessoa como é que as coisas funcionam, vá com mais tempo. Divida. Pega um discurso de 1 hora e divida ele em 12 partes de 5 minutos. E atinja o seu consumidor, o seu possível cliente, 12 vezes por 5 minutos. Isso é muito mais consistente para o cliente e ele vai ter uma impressão melhor a seu respeito. Agora, você tem que ter em mente que você tem que impressioná-lo positivamente essas 12 vezes. Ele tem que o tempo todo ver em você alguém afável, alguém próximo dele, alguém que está preocupado em resolver as questões dele. E quando você faz o que você gosta, as questões dele são atendidas. Porque aí você só atrai as pessoas que procuram o que você está vendendo. Quando você está vendendo algo que não tem nada a ver com o que eles procuram, talvez você venda uma vez e eles percebam que você não dá um suporte, você não tem um pós-venda, né? Nem todos os negócios precisam de pós-venda. Nem todos os produtos ou serviços precisam disso. Mas quando a gente está falando de LTV, Lifetime Value, agora eu falei certo, a gente está falando de vender de novo, de se relacionar de novo e ir diminuindo o investimento do cliente. Essa questão do Lifetime Value, ela influencia na forma como você atende os clientes. O mundo ideal, né, mas que não existe, é que todos os tipos de comércio, todos os tipos de negócio considerem o LTV. Mas o vendedor de água acha que se ele está vendendo sempre no mesmo ponto ali, ele acha que sempre serão novas pessoas. Ele esquece que algumas pessoas vão sempre passar por aquele trecho porque elas moram por ali, porque elas trabalham por ali, porque elas convivem naquele local. E aí ele se esquece desse detalhe e acaba não querendo encantar os clientes. Uma coisa interessante a respeito desse comportamento é que a pessoa não percebe que ela precisa ser confiável. Então não basta ser confiável, né? Tem que parecer também. Porque é parecendo confiável que faz com que o seu cliente comece a olhar para você, com que ele se aproxime de você e então ele possa, com o tempo, conquistar essa famosa e desejada confiança. Basicamente, negócios bons a longo termo precisam de confiança. E como conquistar a confiança? Comunicação. Você precisa mostrar quem você é, sem maquiagem, sem voz diferente, sem cenários inventados. Você precisa mostrar como você vive, como você faz. Porque se você prestar atenção
em anúncios, por exemplo, que nós vemos toda hora na internet ou na TV mesmo, de pessoas que estão muito distantes da nossa realidade. Por exemplo, um cara com uma Ferrari, com uma Maserati, pagando de ricaço, ele não sabe como se portar a respeito disso. E ele dá bandeira sobre isso. Só não entende quem não conhece poucos detalhes a respeito daquele mundo. Você não precisa ser daquele mundo, mas você precisa conhecer um pouco a respeito dos mundos diferentes, né? Para quem é um pouco mais atento, não cai nesse tipo de historinha. E quando você se mostra do jeito que você é, você vende de uma forma mais encantadora para o cliente. Essa é uma jogada boa. Quando você quer vender mais de uma vez, você precisa querer uma relação de longo termo. De longo termo. Sabe que tipo de relação parece com isso? Um namoro, um noivado, um casamento. E é a mesma relação. Você precisa se mostrar confiável e com o tempo você precisa ganhar a confiança e confirmar isso. O problema é que quando a gente perde a confiança, a gente perde definitivamente. É muito fácil. Então você precisa ser consistente em reafirmar, em confirmar que você é confiável.